Olá, bem-vindo ao canal Drake's Cave. Após alguns eventos, recebemos alguns questionamentos a respeito dos tipos de board games. Geralmente essas pessoas que fazem esse questionamento, e não são poucas as pessoas, elas estão acostumadas a jogos que vêm desde os anos 70, 60, que é o Detetive, Monopoly, War. Não foge muito de jogos familiares e de estratégia. Mas hoje em dia, dentro do universo do board games, a gente tem uma grande gama de tipos de board games. Fazendo uma analogia ao universo do cinema, que existe um gênero enorme, como todo mundo já sabe, no board game também existe uma gama enorme de tipos de board games. E como essas pessoas também falaram a respeito disso na internet, que não encontram de maneira fácil, resolvemos consolidar essas informações e apresentar para vocês agora. Eurogame. Refere-se àqueles jogos com pouca ou nenhuma dependência de sorte, redução de conflito direto entre os jogadores e foco mais em mecânicas do que em temas, muitas vezes optando por um número reduzido de mecânicas que se relacionam de forma harmoniosa e bem encaixada. Responsável pela nova onda de board games, o estilo euro começou com a criação do jogo Os Colonizadores de Catan, em 1995, feito pelo designer alemão Klaus Tauber. Embora Catan ainda possua um pé em jogos antigos, logo outros jogos surgiram para solidificar a estrutura, como Carcassonne, Kailos, Samurai, dentre outros. E como a maioria desses novos e maravilhosos jogos foram feitos por europeus, a classificação Eurogame foi convencionada naturalmente. Obviamente que hoje qualquer pessoa do mundo pode fazer, e inclusive faz, jogos que sejam considerados um Eurogame. As características principais de um Eurogame, em regra, são pouca ou nenhuma sorte, igualdade, jogo vai até o fim com todos os jogadores, tema junto à mecânica, um bom design, conflitos leves e chance de vitória a todos. Ameritrash. Ameritrash, ou American Trash, é mais um apelido para jogos de tabuleiro ao estilo americano. Em geral, isso significa que os jogos possuem um tema altamente desenvolvido, personagens, heróis ou facções com habilidades definidas individualmente, conflito entre jogadores e possuem um grau moderado ou elevado de sorte, geralmente através da rolagem de dados ou algo parecido. Embora alguns torçam o nariz para o elemento sorte, muitos a apreciam e entendem que a sorte é necessária para nos trazer o sentimento de estar com os nervos à flor da pele, bem como da alegria de um sucesso nesses momentos, que é uma experiência única e incomparável. E ao lado do Eurogame e do Wargame, o Ameritrash é um dos estilos de jogos mais utilizados no mundo atual dos board games. Mas uma coisa é necessária que seja desmistificada. A princípio, o termo Ameritrash, que quer dizer lixo americano, pode levar a um errôneo entendimento, pois pela própria natureza do nome induz uma qualificação pejorativa do estilo, que na verdade não passa realmente de uma nomenclatura, e não de fato de algo ruim, muito menos lixo, pois definitivamente não há nada de lixo nesses jogos maravilhosos. Um nome mais feliz e adequado para os Ameritrash seria, sem dúvida, jogo temático. Dungeon Crawler. Dungeon Crawl é uma expressão usada para nomear um estilo de jogo onde um personagem explora uma caverna, calabouço ou masmorra, enfrentando criaturas e encontrando tesouros escondidos. O Dungeon Crawl é muito conhecido em jogos de RPG,
Normalmente, o cenário desse estilo é um labirinto com passagens secretas e masmorras escuras. E Dungeon Crawl, ou Dungeon Crawler, como ficou mais popular no Brasil, em termos gerais, é um dos gêneros que consegue atingir múltiplas plataformas de entretenimento, indo desde livros até filmes e jogos. O Dungeon Crawler já era visto na literatura do século passado, embora ainda não possuísse essa classificação. O termo Dungeon Crawler reúne as palavras dungeon, que quer dizer masmorra, e crawler, que quer dizer rastejante, ficando assim, rastejante de masmorra. Party Game. Para aqueles que gostam de jogos curtos, enxutos, mas nem por causa disso de baixa complexidade, mas com um enorme viés de diversão e interatividade, entre poucos ou no máximo de pessoas possíveis, geralmente inundado de altas gargalhadas, com situações inusitadas, ação de toma essa, toma aquela, enfim, um mar de entretenimento. Esses são os Party Games. Family Game. Family Game é um termo usado e atribuído a jogos que funcionam muito bem no seio familiar, embora esses mesmos board games sejam qualquer um dos tipos que está sendo abordado nesse momento. Family Game, que por sinal é levado muito a sério em muitas casas, é considerado parte integrante de qualquer evento familiar que preze a interatividade entre os entes queridos. Muito dos pais de hoje em dia possuem inúmeras lembranças de aniversários, encontros e eventos onde a família se acomodava ao redor de uma mesa ou duas, tentando conquistar aquele território chamado Vladivostok. Wargame. Esses são para aqueles que gostam de uma simulação mais real possível sobre guerras. O Wargame, ou jogo de guerra, é uma modalidade de jogo de tabuleiro, majoritariamente de estratégia. Muitas vezes com o uso de marcadores, miniaturas, dados, dentre outros objetos, em que 2 jogadores, ou time de 2 ou 3, para cada exército, se enfrentam utilizando-se de grupos de soldados, guerreiros, veículos diversos, etc. São jogos que procuram simular a guerra e determinados conflitos históricos, pela reprodução de uma campanha ou de uma batalha. Curiosamente, o wargame mais antigo é o xadrez, onde as peças originalmente eram a representação de exércitos. Tipicamente, um wargame é composto de um mapa, que é o seu tabuleiro de jogo naturalmente, conjuntos de peças para representar 2 ou mais exércitos inimigos, e um conjunto de regras, geralmente grande, para definir e explicar os mecanismos do jogo. Um grande número de wargames possui também dados para auxiliar na determinação dos resultados e introduzir a incerteza das batalhas no mecanismo do jogo. Sem dúvidas, o wargame é um dos primeiros pilares formados na base dos jogos de tabuleiro. Abstract Game. Geralmente, um jogo abstrato é um jogo de estratégia, podendo possuir muita ou pouca complexidade. Essa espécie de board game geralmente possui pouco ou nenhum enredo, também costuma não possuir um tema abrangente. Ele é construído com design direto e mecânicas simples, com pouco ou nenhum elemento de sorte ou ocorrência aleatória. Alguns exemplos são Patchwork, Quantum, Go, Rive Carbon, o próprio xadrez, dentre vários outros. Card Game. Os jogos de cartas são jogos em que se utilizam um conjunto de cartas. Existem jogos que são individuais e jogos coletivos. Desde o século X,
antes da Era Comum que os jogos de cartas têm fascinado a humanidade. Desde as simples tiras de papel, nascidas no Oriente, as cartas foram introduzidas na Europa a partir do século XVI e tornaram-se um fenômeno mundial. Mas no moderno universo dos board games de hoje em dia, os card games foram levados a um outro nível, podendo os card games, inclusive, serem usados como um conjunto adicional a outros objetos como dados, tabuleiros e miniaturas, ou sozinhos, como muitos jogos de card games atualmente. Mas de uma forma ou de outra, os card games provaram que não é necessário criar um universo de centenas de objetos maravilhosos para um jogo ser bom, basta ter uma boa ideia e algumas cartas bem legais. Cooperative Game. Jogos cooperativos é uma classificação que pode ser aplicada a qualquer outro tipo de jogos de tabuleiro já citados, onde, em suas regras, seja necessária a formação de grupos que deverão trabalhar juntos para se atingir os objetivos. A mecânica básica de um jogo cooperativo consiste em dois importantes fatores. Todos os jogadores jogam juntos contra o tabuleiro e o jogo deve possuir regras que simulam uma espécie de inteligência artificial do tabuleiro. Assim, em regra, se algum desses dois fatores não estiverem presentes no jogo, então não se trata de um jogo cooperativo. Por acaso, foi por causa de um jogo cooperativo que deu um grande impulso no mercado brasileiro de board game, o Zombicide, que inclusive surfou na onda da aclamada série Walking Dead. E existe quem diga que o mercado brasileiro poderia ser dividido entre antes e depois de Zombicide.